Saiu o resultado de Arezzo hoje e ela tá caindo 10% hoje. Olha aqui, ó. É, porque saiu um péssimo resultado. Imagina quando a gente começa a comprar uma de empresa. Tem problema do quê? Cultura. A gente aqui já comprou muita empresa e os únicos problemas que a gente teve, os únicos, foram de cultura. Por outro lado, também tá muito barato, eu acho. Daqui a pouco eu falo mais pra vocês, mas o mercado vai fechar daqui a pouco, então eu vou comprar. Qual que é a partezinha que vai fazer isso? Ah, cara, o padrão, né? Qual que é o padrão? Fala pra gente. Porque o meu padrão, quando cai alguma coisa que eu quero comprar, é no máximo um teto de 10 mil reais. Pois é, vamos pro carro, eu vou tentar comprar do carro enquanto a gente vai, pra gente não se atrasar. Tem muitos riscos envolvidos, mas daqui a pouco eu falo mais sobre eles pra você. Acabou que eu não comprei ações de Arezzo, que agora é Asas 2154. E que bom, porque está um resultado muito ruim dela. Assim, realmente o mercado bateu demais. Ela teve um resultado muito abaixo do que todo mundo esperava. Ela está sendo negociada a R$22. No ano, ela cai 25%. Nos últimos 12 meses, ela caiu 62%. Cara, isso aqui é uma pedrada, é uma porrada. Mas deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui. Em 2015, ela, quando era Arezzo ainda, ela estava cotada a R$21. O lucro dela, 119 milhões. Agora, ela tá 21,50, agora 22, né? Mas 21,50, nos últimos dias que eu puxei, com lucro líquido de 338 milhões. O lucro triplicou e a cotação é a mesma. Quando a gente olha para os dados dela, a gente tem alguns problemas, né? A gente tem um PL na casa de mais ou menos 13, só que a gente tem um impacto dos últimos tempos onde ela caiu muito, ó. Então, 2025 ela caiu, 2024 ela caiu 53%, 2023 ela caiu 15%. A gente tem muita notícia ruim saindo, ó. As ações da ASA recuando depois da notícia sobre o divórcio da fusão. A gente tinha uma empresa liderada pelo Alexandre Birman, e aí tinha uma outra empresa que chamava Grupo Soma, que também era dono de marcas gigantescas, e eles se fundiram. Imagina que dois grandes colossos se juntaram. A Arezzo era uma marca com uma lucratividade muito alta, com marcas muito bacanas. O Grupo Soma não tinha uma lucratividade tão alta. Se juntaram, não conseguiram, pelo menos até agora, gerar eficiência. E aí, a marca começou a tomar pau. Olha as marcas para você ter noção dessa empresa. Arezzo, Schutz, Farm, Animale, Hering, Reserva, Oficina, Foxton. Você tem uma série de marcas interessantes. Por exemplo, essa camiseta, ela é da Reserva. Eu tava com a Maíra, minha esposa, a gente tava indo não sei pra onde. Falei, o que você tá usando no pé? Ela pegou, tá usando Schutz. E quer ver o negócio, ó? Deixa eu ver o negócio. Alguém tá usando Reserva aí? Ali, ó. Tá usando o quê? Reserva? Tá usando Reserva. Camiseta. Aqui, ó. E você compra muita roupa na Reserva? Compro bastante. Viu? Reserva. Brand bombado. Essa é Reserva. Quer ver, ó? Reserva ali, ó. Mais um ali, ó. Reserva. Tá usando Reserva. Arezzo, aqui, ó. Arezzo. A galera usa essas marcas. Você vai no shopping, cara, eles dominam o shopping. E Hering? Será que alguém usa Hering? Vamos perguntar Hering. Vamos ver. Oi, pessoal. Licença. Pesquisa interna. Alguém aqui usa Hering aí? Tá com alguma roupa da Hering aí? É a jaqueta Hering? Aí, ó, mão da Hering. Eu vejo que é uma empresa que tá ao nosso redor. Isso é interessante. Então, você vai no shopping, você vê as lojas lá, você vê as pessoas andando, as pessoas usam. Cara, eu já gastei muito dinheiro na Reserva. Muito dinheiro na Reserva. E a Reserva é liderada pelo Rony, também fizeram uma fusão com a Asa. Então, enfim, tem toda uma história dessa empresa. Mas eu tenho um amigo chamado Leandro. E o Leandro, ele é analista da Finclass, inclusive. E eu chamei ele pra gente bater um papo aqui sobre isso. Hey, bro. Beleza? Bem? Depende do que você vai me falar, cara. Mas antes de tudo, eu queria saber se você já comprou meu livro. Não, vi ontem. Eu queria receber uma versão assinada pelo senhor. Esquece a versão assinada. Longa data de amizade. Cara, e eu queria, sabe o quê? Um amigo que apoiasse meus projetos, que pudesse assinar. Isso não é um problema, não. Eu vou contribuir para sua riqueza a longo prazo. Tô brincando, é claro que eu te dou quando você vier. Aliás, ó, Primos, acabei de lançar o livro O Homem Comprou o Tempo. Ele é uma obra-prima, é o livro que eu escrevi com maior grau de profundidade e reflexão. Vou deixar o link aqui na descrição para você participar desse momento. Um livro que acabou de sair, ó, super bonitão. Depois eu falo mais sobre ele, mas vamos falar com o Leandro aqui. Eu tô me aprofundando mais em Asa 3, né? É uma empresa que eu já tive ações no passado. Gosto muito do Birman, poxa, já fizemos várias coisas legais. Inclusive, já fiz roupa, inclusive, com a Fever. Não sei se você já viu. Chegou a ver? Olha que interessante. Fiz um ensaio ali com eles, eu fiz moletom da Fever, fiz um tênis, várias coisas bem legais. Então, assim, é uma empresa que eu já tive na carteira, acompanhei muito eles durante um período, cresceu pra caramba, uma empresa super bem gerida, e aí, de repente, agora começaram a me chamar a atenção, porque
caíram, nos últimos 12 meses caiu 62%, no ano passado caiu 53%, em 2023 caiu 15%, fizeram uma série de mudanças nos últimos anos. Eu queria ouvir um pouquinho de você, cara. O que você tem de insight, de insumo pra gente sobre Asa 3? Aqui no Brasil a gente tinha dois grupos grandes de moda, que é o Grupo Soma e a Arezzo. Eles não exatamente concorriam diretamente, porque a Arezzo era muito focada em calçados, o Grupo Soma era mais focado em vestuário, roupa e tal. Então eles não necessariamente entravam num embate. Mas chegou num momento que os dois meio que se entraram, não no conflito, né, mas esparraram. Foi no momento em que eles decidiram comprar a Hering. No final, a Hering ficou com o Grupo Soma, ele pagou 5 bilhões por ela e a Arezzo ficou sem. Caraca, 5 bilhões é o que vale hoje na bolsa, olha Asa a curiosidade, né? Exatamente. Se você for olhar hoje na bolsa, ela vale menos do que 5 bilhões. A Asas como um todo, que é a fusão do Grupo Soma com a Arezzo e com a Hering, que o Grupo Soma comprou lá atrás. Caraca, então peraí, assim, eles têm bilhares de marcas super ultra bem-sucedidos. Descola isso tudo, uma única marca, que é a Hering, foi comprada por mais de 5 bilhões e que vale mais do que todas essas marcas hoje somadas, incluindo a Hering. Exatamente, é a promoção de Natal, né? Você compra aí as 3 agora pelo preço de uma. Das duas, uma, né? Ou eles pagaram muito caro pela Hering, ou tudo isso que você está comprando hoje na bolsa é muito barato. Comprando não, porque ainda não claro, comprei, né? Uma discussão. Então, se você vier a comprar alguma momento, né? Mas quem pode comprar aí pode pagar hoje um valor menor do que o próprio Grupo Soma pagou pela Hering lá atrás. E que vale lembrar também, a Arezzo estava disposta a pagar um valor similar. Não era tão distante assim, não. Por que eu fiquei tão amigo do Leandro, eu acho? Eu sempre gostei muito da cabeça analítica do Leandro em termos de valuation, né? Então acho que eu fui um dos primeiros caras lá atrás aqui do nosso mercado olhar pra esse cara, pro Leandro, e falar, meu, esse cara faz um negócio legal, esse valuation que ele faz, ele pensa diferente. E aí ele fez uma planilha pra mim que eu pedi de Asas, cotação 2203, mostra ali, Gabrielzinho, quanto que tá agora, Asa 3 ali, ó. Tá 2204, tá vendo? Então subiu 1 centavo. Aqui ele fez uma planilha onde ele pegou basicamente o demonstrativo de resultados do exercício desde 2022, não pegou um período anterior, já vou falar sobre o porquê ele não pegou, puxou o balanço patrimonial também de Asas 3 e aí ele fez um fluxo de caixa descontado para a gente chegar a um valor dessa empresa. A gente tem a taxa Selic atual e se a taxa Selic não oscilar, então se a taxa Selic ficar zerada e a empresa crescer nos próximos 5 anos 5% ao ano, essa empresa deveria valer R$ 20,80. E se isso acontecer, significa que a ação deveria despencar de preço, porque hoje ela está avaliada em R$ 22,00. Se a Selic se mantiver estável, mas a ação crescer talvez a 8% ao ano, a gente vai ter uma piora de preço dela, o que é muito curioso, já a gente vai falar sobre isso. Então se a taxa Selic cair nos próximos 5 anos 4%, a Asa 3 crescer a 10% ao ano, cara, significa que essa empresa deveria ter um valor de R$ 41,40, e aí significa que, poxa, tá muito barato comprar. Cara, quanto mais a empresa cresce, menos ela vale. Só que geralmente deveria ser o contrário. Então a empresa ela tá destruindo o valor, cara, para o acionista? Como que é? A empresa ela nada mais é do que uma máquina que você injeta dinheiro e ela tem que te devolver mais dinheiro. Quando você para pensar assim, você percebe que o dinheiro que você está injetando nela tem um custo. Acontece que algumas empresas são uma máquina que tá meio ruim ali. Significa que o retorno dela é menor do que o seu custo de capital. Ou seja, eu pago mais juros, digamos assim, pelo meu dinheiro do que eu recebo investindo nessa empresa. E a Arezzo nunca teve esse problema, mas o Grupo Soma tinha. O Grupo Soma, se você for olhar o ROIC dele, era razoavelmente baixo. E na medida que as duas empresas se fundiram, esse problema acabou sendo herdado pela Arezzo. Então, se você abre os demonstrativos da Asas hoje, você vai perceber que ela tem esse dilema para enfrentar esse problema que ela vai ter pela frente. Se você é uma máquina em que eu injeto dinheiro e você me devolve menos dinheiro, quanto mais dinheiro eu injetar, mais dinheiro você vai queimar, concorda? É por isso que se você for olhar o crescimento, você vai perceber que quanto maior a premissa de crescimento que a gente coloca nesse modelo, menos ela vale. Porque você está colocando mais dinheiro para ser queimado no final do dia. Se a gente olha aqui no valuation, feito pelo Leandro, a gente tem uma linha que chama WACC, custo WACC. Tá vendo? Ele seria o Weighted Average Cost on Capital, ou seja, seria o custo de capital médio ponderado. Então a gente tem um custo de capital aqui de 18% ao ano. O teste de consistência, quando a gente olha para o ROIC, que é o retorno, que é o Return on Invested Capital, ou seja, é o retorno sobre o capital investido. Veja só, um retorno de 11% sobre o capital investido não justifica, porque a gente tem um custo de capital muito mais alto que esse. Um retorno de 13% não justifica. Um retorno de 15% não justifica. E como que esse WACC foi construído? Basicamente, o Leandro pegou aqui a taxa livre de risco e botou um prêmio de mais ou menos 6,5%, né, Leandro? Foi isso que você fez. Então pegou aqui basicamente Selic mais 6,5%. Porque hoje, cara, a taxa de juros está tão alta que é quase que o seguinte, né?
Imagina que a gente tem R$100 para investir. Cara, se você investe numa renda fixa, você vai ter 115 no final do ano. É melhor você investir aqui na opção A, que é a renda fixa, ou de investir nessa opção que a gente espera que vire R$116. Com certeza na primeira opção, porque aqui eu tenho um risco tão grande que pode até ter um retorno negativo, que R$1 de prêmio, para mim, não vale a pena. Então por isso que quando o Leandro fez a planilha, ele colocou a taxa Selic, que é o que a gente já tem de custo-oportunidade, mais um prêmio de 6,5%, que nem é a coisa mais alta do mundo também. Por isso que a gente está chegando nesse racional onde a empresa hoje precisa se estruturar, ganhar mais eficiência, senão ela vai continuar destruindo valor. E sobre os sócios, né? Porque eu vejo que lá, você pega a reserva, que eu sou super fã, né, do Rony ali. Foi super chocante quando foi anunciado a reserva com o Arezzo, e o Rony entrou com aquela cabeça mais metaverso dele, uma coisa mais criativa, pra frente, não sei o que lá. Aí, poxa, reserva bombando, ele saiu da Arezzo, né? Fez uma troca de ações, saiu. Aí agora você tem um grupo Soma também, cara, você vai procurar um noticiário de Asa, as manchetes são divórcio de fusão no Valor Invest. No Estadão é a preocupação do mercado que faz a ação derreter após o balanço. Pressão de margens afeta quarto trimestre. Divórcio entre gestores. O que você percebe olhando para esses números, cara, esse último resultado que saiu? Isso é muito comum em empresas que fazem muitas fusões e aquisições. Tanto o Grupo Soma quanto a Arezzo, historicamente, cresceram assim, não foi só organicamente. Então é mais fácil você adquirir uma marca que já existe, já está estabelecida, tem seu público, para conseguir crescer. Só que isso exige que você alinhe todos os sócios. Isso é um desafio, porque você tem um embate de personalidade ali que eu acredito que tenha sido o que ocorreu com o Rony e com o Birman. Às vezes você não consegue arranjar uma solução para isso, ou às vezes a melhor solução é até as duas partes separarem. E o Birman teve esse, aparentemente, problema com o Rony acabou saindo, e agora parece que ele está tendo com o Jatari também, que era um dos cabeças, assim, se não a maior cabeça do Grupo Soma. E eu não sei como que o Birman vai lidar com a situação, mas é necessário que ele resolva. Uma coisa que eu aprendi sobre sócios é que sócio não pode ter o mesmo grau de ego. Eu não sei, posso estar enganado, mas talvez a gente tenha sócios muito grandes, cara, se juntando. E aí é difícil se você não tem quem divide a bola, né? Se a gente for olhar para as marcas que esse grupo tem, Arezzo, Schutz, Anacapri, Vans, Hering, Farm, Animali, Reserva, Maria Filó, Alexandre Birman, Paris, Texas e mais uma penca de marca. É uma coisa muito louca. Então, assim, é um grupo bem interessante. Uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, realmente, como eles se juntaram como empresa, os dados, eles não estão muito simples de serem analisados. Então, você quer ver? Eu vou entrar em alguns sites aqui, ó. Se eu entrar no Investidor 10 e eu ver aqui Asa 3, vamos ver quanto que é o PL de Asa 3 aqui, ó. PL, 13,17. Asa 3 no Fundamentos, 13,15. Esses dias eu comecei a ver nos sites e, cara, cada um tava um número diferente. Tinha 8, 7, 15, cada um com um número diferente. Se a gente pegar o último resultado da Asa 3, é uma empresa grande, cara. Primeiro trimestre, ela lucrou 130 milhões, segundo, 140 milhões, terceiro, 146 milhões e quarto, 168 milhões. Então eles tiveram um lucro de 590 milhões, o lucro recorrente. Só que no quarto trimestre, se você for olhar para o lucro de fato, ela sofreu uma porrada muito grande, a 243 milhões. Então, no último trimestre, no último resultado agora que assustou os analistas, é que, na verdade, ela tomou prejuízo. Por quê? Porque ela teve 243 milhões em custos extraordinários, que são, basicamente, impactos pontuais da fusão. Tem várias multas contratuais e rescisões, tem alguns ajustes, que é o impairment que o Leandro falou, tiveram custos de integração, marcas descontinuadas. Então, isso aqui é um efeito não recorrente. Se você tira esse efeito não recorrente, os números da Asa 3, podem melhorar. A gente espera que não tenha de novo esse número, mas, cara, ninguém sabe de nada. A gente pode ter umas surpresinhas aí ao longo do caminho, né? E o que você acha que, assim, hoje, final das contas, final de tudo, você acha que é uma coisa que tá cara ou tá barata, hein? Eu acho que tem mais potencial de estar barato do que tem potencial de estar caro. Sim, ela tem vários problemas, mas se eu tivesse que apostar em alguém para resolver esses problemas, eu apostaria no Birman. É claro que a gente tem alguns problemas hoje de eficiência, como esse que você tá mencionando, mas, cara, uma empresa desse perfil não é uma empresa que costuma rodar um PL de 13. Não é. Né? Claro que a gente está num momento super delicado de mercado, mas é uma empresa que rodava tipicamente talvez a 30 de PL, entendeu? Talvez até um pouco mais do que isso daí, porque é uma empresa de alto crescimento, né? E ela vem crescendo. Se olhar para a receita, 2023, a gente tinha uma receita de 4,8 bi, 2024 uma receita de 8,3 bi. Lucro líquido de 2023, 399 milhões, em 2024 com o dobro da receita, lucro menor, 339 milhões. Tem espaço para eles encontrarem sinergia aqui, cara, tem espaço. E eu vou falar, eu concordo muito com o Leandro. O Birman é o caminho para resolver essa bucha, cara. Eu confio muito no Birman, a gente teve algumas interações,
nos últimos 6 anos, talvez 7 anos, assim. Já gravamos um podcast, já conversamos, já lançamos alguns projetos juntos, fizemos live junto, conheci um pouco dele. Não que isso tudo tenha relação com o negócio em si, mas é um cara que eu gosto, aprecio. E eu acho que pode resolver essa bucha. Lê, você tem mais alguma coisa pra contribuir aí pra nós, cara? Acredito que você tá tomando a decisão menos arriscada, no momento menos arriscado. Se vai dar certo ou errado, o futuro que vai dizer, mas o grau de risco hoje é bem menor do que era antes. Tá bom. Lê, obrigado pelos conselhos, obrigado pelo trabalho aí, obrigado pela contribuição, tá? Vou pensar um pouquinho mais e ver o que eu faço aqui. Cara, é isso. Eu preciso agora, no final das contas, tomar minha decisão, né? Enquanto a gente fala, o Arezo tá asa. Eu insisto em falar Arezo, né? Mas é asa. Asa tá agora 22h11, só que tem um problema. Chegou me convidado para o podcast. A gente vai gravar um podcast agora sobre Platão. Vamos lá para refletir um pouco, ver o que a gente faz nessa operação. E só para entender a minha rotina. Olha só, gente. Eu hoje cheguei aqui no escritório, tinha reunião de vendas, 9 horas da manhã. Aí comecei a gravar 8h10, gravei um vídeo, gravei outro vídeo. Cheguei na reunião, sala inteira, saí no meio da reunião para gravar vídeo. Fiz reunião, ligação, fui para outra gravação. Tô aqui tomando decisão de investimento, só que eu tenho outra gravação, preciso ir para lá agora. Ah, que loucura! Que loucura, cara. E subiu mais um pouquinho aqui, cara. 22h16. Será que alguém tá vendo a gente gravar esse vídeo aqui? Cara, vamos lá então gravar e aí a gente toma essa decisão. Aliás, vou ler meu livro novo, que eu vou... Pô, eu precisava dar um de presente, né? Eu acho que ele vai gostar. Ele é o Guilherme Freire, ele é um grande pensador, filósofo, um cara muito legal. Então a gente tá gravando esse projeto junto sobre filósofos, né? E a gente já gravou sobre Sócrates, hoje a gente vai gravar sobre Platão. Vamos nessa. Bro, vê lá, eu preciso resgatar porque eu acho que eu vou fazer uma operação aí assim que terminar um podcast. Da XP mesmo. O Dani me ajuda com o financeiro, né? Entre outras coisas mais. Eu pedi para ele falar com o Robson, que é o meu consultor de investimentos, para ele operacionalizar para mim esse resgate. Porque na hora de comprar, porra, não vou passar minha disposição, às vezes não tem limite, né? Olha o Gui lá. Vamos ver se o Gui arrisca falar alguma coisa. Esse ficou em choque porque eu tô filmando. Ele ficou, meu Deus, agora. E aí, cara? E aí? Compra ou vende? Compra. Compra? Tem certeza? Nesse momento é pra comprar, qualquer coisa. Tô pensando em fazer uma operação maneira aí. Tô pensando em comprar a Asa 3. Asa 3? Muita bucha, né? E aí? Muito papo. Vai dando uma refletida, eu vou gravar um podcast e na volta eu vou passar aqui pra te perguntar. Pra tratar a ansiedade do que... Cara, o que Platão diria para uma decisão que eu preciso tomar agora em investimentos? Tem um quadro agora que é o Rumo ao Trilhão. Então eu invisto toda segunda-feira 1 milhão e eu posto, né? Legal. E aí a turma me segue aqui nas câmeras para acompanhar o processo de tomar a decisão. E tem uma empresa que eu tô tomando a decisão de entrar, que é uma grande empresa de marcas, de vestuário e calçados, etc. E era uma grande empresa, só que eles fizeram uma fusão. E nessa fusão passou a ter um conflito entre sócios, porque os dois eram muito grandes. Então aquela expectativa de ganhar eficiência, sabe? Vamos dividir o financeiro, vamos não sei o que lá. É sempre difícil de acontecer. Então o negócio ficou gigantesco, mas caiu lucratividade. Só que é possível que a empresa, ela, cara, seja resgatada por um grande líder. E a gente tem um momento hoje de crise intensa, que você tá vendo que os preços estão todos muito subvalorizados. É uma boa empresa com esse problema de gestão, num time interessante, com um grande risco político. O que Platão me diria? Cara, Platão ia estar menos preocupado com a fase da economia do que ele está preocupado com o líder. Ele ia querer saber se vai ter um líder forte na empresa que vai assumir a coisa, que vai ter a capacidade para botar ela de pé. Porque o líder forte, mesmo que venha imprevisto, ele muda o rumo. Ele até tem a metáfora na República do navio. Se o navio começa a ser governado pelos marinheiros, o navio não tem rumo e por mais que os marinheiros saibam navegar, o navio vai começar a afundar inevitavelmente. Agora, se ele tem um capitão que sabe o caminho, vem a tempestade, ele vai começar a mudar o rumo do navio e vai escapar. E Sócrates? O que Sócrates me diria nesse momento? É o grande aluno... Sócrates foi Platão, seria mais ou menos a mesma ideia. Sócrates era tinha menos cabeça de investimento com certeza do que Platão. Platão seria mais inclinado a querer dar uma sugestão de investimento que Sócrates, mas assim, os dois têm a mesma visão. Sabe que Sócrates nunca fala tão claramente a visão de governo dele, mas quase tudo indica que ele iria numa linha muito parecida com Platão. Eles falam alguma coisa de investimentos? Eles têm alguma opinião sobre investimentos? Alguma conexão com isso? O primeiro que vai discutir muito mais economia
foi Aristóteles. Aristóteles é o grande aluno daí de Platão, o primeiro homem que avança o estudo da economia mais do que praticamente qualquer outro. Tanto que a economia moderna descende muito da economia escolástica. Foram as primeiras pessoas que fizeram gráficos de inflação, que realmente conseguiram entender a economia, metrificar a economia. E essas pessoas da economia escolástica estão se baseando na economia aristotélica. Então a primeira pessoa que vai falar sobre juros, sobre coisas que vão melhorar a economia é o próprio Aristóteles. Eu vou gravar um podcast, vocês já viram com o Guilherme Freire, deu pra ter um cheiro, né, do quanto que ele entende sobre o assunto, e hoje vai ser sobre Platão. Enquanto isso, vou aproveitar para refletir, daqui a pouco a gente se encontra de novo e vamos ver o que a gente decide até lá. E se eu decidir, se o mercado vai estar aberto pra gente operar, né? Agora é 2h30. É isso. Mano, preciso gravar, onde vocês vão? Tudo bom? Cara, Não sei, depende. você precisa gravar, cara, os anúncios da Finclass. Cara, você sabe quanto eu já gravei hoje de coisas? Hoje eu já Você não gravei sabe? um vídeo de manhã, Vídeo tradicional. um outro vídeo de manhã, um vídeo no almoço, um TikTok no almoço. Acabei de gravar um podcast e Mas tô gravando agora. E a temática central do assunto? O Gui tá aí, o Cadonhoto? Tá. Chama o Gui, vem Vamos cá. lá chamar o Gui, que a gente vai conversar. Caraca. Por favor, porque o Igor... Mano, o cara me ignora o tempo todo. Aí, quando precisa de um anúnciozinho, um negocinho, Eu te ignoro. que aliás é bom porque ó, vai ter o aniversário da Finclass agora. É bom vocês saberem. Você quer que deixe o link na descrição? Quer? Tá bom, vai ter o link na descrição. Cadê o Gui? Não, ele tá todo entretido lá. Então tá bom, então deixa ele lá. E Alecão? Gente, para de me perseguir, deixa eu fazer minha operação lá. De não deixar mais as pessoas bloquearem a agenda dele. Não deixa. Então eu tenho que pegar dados. Ah, é isso então. É por isso que a minha agenda vai começar a ficar mais tranquila agora. Mano, Thiago, eu tô aqui, ó. Cara, calma. O mercado vai fechar daqui a 3 minutos. Deixa eu fazer uma operação. A gente já fala, já. Pode ser? Mano, mentira isso. É, eu fiz. Não, é mentira isso. O quê? Ah, cara, você tá de sacanagem. Eu fui gravar o podcast, falei que ia comprar. Ah, mano, ô Gabrielzinho, você tá de prova. Tava 22. Pô, tava gravando, tava R$21,90 e tanto, aí R$22. Fui gravar o podcast, subiu 5%. O mercado inteiro tomando porrada hoje. A única coisa que eu queria comprar hoje, não é só hoje, é só agora. A gente foi gravar o podcast e voltou. Ah, mano, ô, não, sem sacanagem, cara. Continua subindo. Vocês estão rindo por quê, mano? Tô entendendo, cara. Boa sorte, Thiagão. Assim, eu não tô querendo comprar, fazer um market time, etc. Eu tô comprando lá pra frente, mas assim... Pô, eu fui gravar um podcast, tava decidido a comprar já, ela caiu muito, então... Quando cai muito forte, as pessoas tendem a depois dar uma reajustada, etc. Mas assim, foi muito rápido, né? Aliás, tudo que eu tô fazendo aqui, que é basicamente investir, diversificar meu portfólio de investimentos, tem a ver com o meu perfil de investimentos, não com o seu. O perfil de investimentos é como uma impressão digital. Cada um tem a sua, é único, tem suas vontades, seus desejos, seus sonhos, sua família. Se você quiser uma carteira de investimentos também montada para o seu perfil, para a sua família, para a sua capacidade de renda e traçando um plano para chegar no seu sonho, você pode contar com a gente aqui no Grupo Primo. A gente tem consultores de investimentos que vão te pegar pela mão e te ajudar a investir melhor. Então, às vezes você já investe na XP, no BTG, no Inter, em algum banco. A gente pode atender você através dessa instituição. Então, clica aqui embaixo num formulário, você vai responder algumas perguntas e um consultor do meu time vai entrar em contato com você. Bom, vamos fazer conta aqui, vai. 2305, eu vou comprar 1 milhão. Então, isso daqui dividido por 2305. Nossa, tô puto, cara. 43 mil ações. Tá subindo mais, cara. Olha isso, Gabrielzinho. Que isso, cara? Eu não acredito, cara, que eu vou ter que pagar esse preço, velho. Ai, meu Deus, cara. Vou mandar 43 mil unidades. E é isso, cara. E já era. Mandei. Executou 18.400. Olha o preço lá, Gabrielzinho, agora. É isso, cara. Minha ordem tá pendurada a 23,15 agora. Só que tem gente comprando a 23,17. 23,18 agora. Ó, saiu aqui, ó, 20.600 quantidades, né? Faltam 22.800, saiu uns 500 mil já. Eu não vou mexer não, cara, vou deixar aí. Cara, não tô acreditando nisso. Mano, subiu mais 20 centavos quase. Esse foi o podcast mais caro que já gravou. Tava decidido a comprar, tava esperando terminar pra comprar. 2 horas de podcast, voltei, subiu 6%. Deixa eu só ver aqui, pegando um preço médio de... 23,15 preço médio. Olha isso. Olha só, é isso. Compramos 1 milhão,
em Asa 3, nesse suador que vocês acompanharam desde o começo. Birman, estamos confiando em você, cara. Resolve essa bucha na empresa, estamos torcendo, estamos junto pro médio e longo prazo aqui. E é isso. Tchau.